nós vamos avançar para as vedações, certo? Olha só, desde 2021, como eu já salientei, o TSE vem disciplinando aspectos do posicionamento político de forma que hoje nós temos um rol de vedações para eles, certo? Em síntese, como você verá, o impulsionamento político só pode ser para beneficiar candidaturas, né, de pretensos candidatos ou partidos políticos, certo? Nós não podemos fazer com o funcionamento político aí, certo? A propaganda negativa, certo? Era comum na propaganda de rádio e televisão, a gente via muito, né, nas redes de televisão, o candidato A pegando um momento cômico de um candidato B, seu rival, explorando esse contexto, fazendo lá, certo? Momento vexatório, cômico, né? Fazendo a propaganda negativa de não vote, certo? E isso hoje é vedado nas redes sociais. Não é possível fazer isso. Não é possível você, por exemplo, pegar a imagem de um candidato, do seu oponente aí, e de trabalhar em cima dela, certo? E tem até alguns mais fatores quando nós vamos escalar esse conceito. Nós temos aí que também a combinação disso com o uso de inteligência artificial, certo? Com manipulação de imagem também está proibida. Então, aqui só um panorama geral para você ver que não está permitido tudo com o posicionamento político. O que está, então, de permitido com o posicionamento político? Veja bem, o que é possível nós fazermos com o impulsionamento político, nós tiramos a contrário senso. O que seria isso? Já que tem muitas vedações, então é mais fácil nós sabermos o que está vedado para nós aí, né, ter uma noção do que está permitido. Mas desde já eu saliento que tem o parágrafo 7 do artigo 28, que ele diz basicamente o seguinte, ó. Ele diz o seguinte, que somente está permitido fazer impulsionamento político para beneficiar ou promover o quê? Candidatura, certo? Ou partido político ou federação, somente para isso, somente para beneficiar, para promover, aí falando, né, as suas boas qualidades, certo? Como um todo, né, promovendo ações e tudo mais, somente para isso, de forma que está vedado, veja bem, está vedado fazer com impulsionamento político, olha só, está vedado fazer fake news, atos antidemocráticos, certo? Atos discriminatórios, propaganda eleitoral negativa, como eu já salientei, e conteúdo criado ou manipulado por inteligência artificial que esteja em desacordo com as normas legais. Então veja bem, hoje nós temos uma série de discussão, né, com cada um desses conceitos. Então se nós fôssemos falar aqui, certo, o que significa, quais os desdobramentos, porque cada um desses pontos que estão elencados aqui são termos de conteúdo aberto. O que significa isso? São termos que juridicamente eles te possibilitam, certo, caminhar na construção de um raciocínio que pode enveredar aí, certo, a depender da conjectura fática que isso vai mostrar, para diversos caminhos, pode te caminhar para diversos caminhos. Falando de uma forma mais simples, para você que não é do direito, quero te falar o seguinte, por exemplo, nós vamos pegar aqui esse item B, atos antidemocráticos. O que seria isso? Nós temos que nos 5 primeiros artigos da nossa Constituição, nós temos lá o conceito de um Estado de direito democrático, certo? Tem termos que lá que compõem o núcleo semântico do que seria um Estado democrático de direito, por exemplo, a forma federativa, o presidencialismo, certo? A garantia dos direitos fundamentais, certo? Mas nem todas as vezes esses termos vai estar expresso, vai estar, digamos lá, o preto é preto, o branco é branco na Constituição, não vai estar de forma expressa, de forma que tem termos correlatos, certo? Que o julgador retira, né, o conteúdo democrático dele de uma forma indireta, de forma que, a depender do caso concreto, o legislador venha aí a fazer uma construção de pegar um ponto A que não esteja expressamente dentro do conceito de democrático, ou pelo menos não né, nem que ele esteja dentro, ele não esteja expresso como um termo democrático que satisfaz o Estado democrático, mas possa aí, né, através de correlações, considerar esse termo como sustentáculo aí de um Estado democrático de direito. Então veja bem como o tema é importante, é sensível e você precisa ter uma noção, certo? Para na hora de realizar os seus impulsionamentos, orientar lá o seu assessor de comunicação, o seu social media, tá bom? A pessoa que toma de conta das redes sociais, ou você mesmo que está aqui, profissional dessa área e quer saber mais informações, tá bom? Tome cuidado quanto a isso, certo? Desde já aqui nós temos a nossa comunidade do Manual do Impulsionamento Político, em que nós trocamos ideias diárias, tá bom? Nós temos também o nosso manual em que eu destrincho cada um desses itens, de forma que lá os nossos membros estão bem preparados quanto a esses quesitos. Nós temos aqui que as fake news, certo? Estão vedadas conforme o artigo 9C da resolução 23.610, certo? Até o termo fake news, certo? Nós temos aí a grande, digamos, bola do momento. O que é fake news? O que define uma fake news? Será que é o conteúdo por si?
ou é a fonte pela qual ela é emanada? Nós temos um conceito uma briga muito sensível quanto a isso, certo? Nós temos aí, né, a grande mídia, muitas das vezes manipulando informações, certo? Contradizendo aí a realidade fática. Nós temos também, né, digamos, as próprias instituições, às vezes aí botando em xeque, né, a confiabilidade, né, o desgastamento das relações institucionais. Então isso é uma série de coisas que, a par dessas discussões, você deve ter em mente o seguinte, que essas regras existem e você precisa ter noção dela, tá bom? Para que lá no futuro você, não sabia, não, eu tô aqui te falando desde agora. É importante, tá bom? Cuidado com a fake news, tem a previsão dela lá no artigo 9C da resolução e você deve ter um conhecimento geral, tá bom? Do que significa, certo? Quais os desdobramentos, se você, digamos aí, impulsionar um conteúdo, mesmo que você não conheça, certo? Digamos que você pega um conteúdo aí de terceiro, né, de algo que aconteceu, e você vai lá de boa fé, impulsiona esse conteúdo, mas lá no futuro desconstituído, vai lá verificado que aquele conteúdo que você impulsionou, mesmo sem você não ter essa intenção, foi um conteúdo falso, certo? Fraudulento, e a justiça não quer saber disso. Mesmo assim, você agindo de boa fé, mesmo sem essa intenção de divulgar fake news, você vai ser responsabilizado. Nós aqui também vamos falar aqui sobre os atos discriminatórios. O que seriam atos discriminatórios? Atos discriminatórios são aqueles atos que tentam aí suprimir, né, muitas das vezes a representatividade de uma parcela da sociedade discriminada, certo? Uma parcela da sociedade que está à margem, certo? Que muitas das vezes não teve oportunidade. Não só isso, não estou falando nem necessariamente de forma econômica, mas também, né, de oportunidades sociais. Nós temos aí a figura da mulher. A figura da mulher é muito importante. Nós temos aí que, na última eleição, a figura da mulher, a candidatura de mulheres bateu recorde, mas ainda foi um número muito pequeno, certo? Eu vou deixar aqui na tela a porcentagem que isso representa, mas nós temos o seguinte, que hoje há uma tendência à promoção, certo, de candidaturas femininas, não só de candidaturas femininas, mas também não só a candidatura de per si, certo, mas também o respeito às vozes das mulheres nas redes sociais, certo, a promoção através da instituição para que elas estejam cada vez mais nativa. Então, quando nós falamos aqui de atos discriminatórios, nós estamos falando, certo, dentro desse núcleo semântico de atos, de ações que tenham, né, por objetivo suprimir, calar ou não dar, né, participação para essas figuras da sociedade, como as mulheres, os negros, certo, a população LGBT, enfim, essas parcelas da sociedade que precisam, certo, ter representatividade no processo eleitoral. Tudo bem? Avançando no nosso esquema, nós temos aqui, ó, a vedação à propaganda negativa. Eu já salientei isso no início, mas vou reiterar mais um pouco aqui. Olha só, era comum, certo, na propaganda de rádio e televisão, os candidatos, por exemplo, o candidato A, pegar a figura de um candidato B, né, algum contexto, alguma fala, alguma situação, e começar a divulgar esse contexto no seu horário eleitoral obrigatório que tinha lá na TV. Então nós víamos lá, digamos, um candidato B pegando a situação lá de um candidato de opositor e explorando esse momento. De forma que isso configurava, certo, a propaganda negativa, a propaganda do não vote. Olha, não vote naquele candidato porque ele fez isso, YB, e, né, tinha toda lá aquela parafernália toda, né, era até cômico, tinha muitas historinhas engraçadas. Pois bem, o TSE não viu isso com os bons olhos, certo? Para resguardar aí a lisura do processo eleitoral, né? Para incentivar aí que as pessoas, os candidatos, na verdade, focassem cada vez mais nas suas propostas políticas, porque chegou um ponto que no horário eleitoral obrigatório, o candidato só falava mal do seu opositor, esquecia lá de mostrar suas propostas políticas. Então, para inibir esse tipo de ação, certo? O TSE acabou com isso. E, inclusive, aqui nas redes sociais, nós temos que esse tipo de ações está vedado, tá bom? Não é possível você pegar falas ou trechos de vídeo do seu, né, opositor e divulgá-las, e quanto mais impulsioná-los, tá bom? Então, por isso, está vedado conforme o artigo 28, parágrafo 7A da resolução. Nós temos aqui também, avançando no nosso esquema, isso daqui foi um dos temas que teve mais discussão, né, esse ano, e vai ter aí, durante aí esse processo eleitoral. Isso porque, olha só essa notícia recente, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas olha só, essa notícia aqui é do dia 20 de maio, veja bem, nós estamos aqui, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no dia 20 de maio, certo? Um candidato, certo? Aí dessa cidade que você está vendo, não estou lembrando o nome agora, mas eu vou deixar aí no vídeo para você. O que aconteceu? Ele pegou, certo, uma situação, divulgou através de um vídeo, certo, com
a famosa propaganda negativa, né? Em síntese, ele dizia lá fora PT, uma palavra lá, e colocou o opositor dele uma imagem manipulada com inteligência artificial no palco, certo? O que isso acarretou? Primeira discussão era o seguinte: se esse conteúdo era conteúdo político ou não, certo? Primeiro que a Justiça Eleitoral entendeu que sim, é conteúdo político pela utilização do termo fora, né, PT. Aí, isso porque só essa frase tinha o potencial aí de configurar certa propaganda negativa, que remetia a imagens passadas, né, de vários escândalos que esse partido teve, e também, né, trazia essa imagem passada como uma forma de reiterar, né, ou de difundir, certo, uma não confiabilidade presente, né, nessa futura eleição. Então, isso por si só, o Tribunal de Justiça entendeu que configurou sim conteúdo político. A par dessa discussão, nós temos o seguinte: será que essa imagem que o candidato pegou lá do opositor dele e utilizou para fazer uma montagem em cima do palco lá estava em conformidade? Por isso que aqui esse tema tá aqui, ó, conteúdos criados ou manipulados por IA que estejam em desacordo com as normas legais. E que normas legais são essas? Basicamente, nós temos lá o artigo 9b da resolução, que é uma das alterações que trouxe agora, certo? Em fevereiro desse ano de 2024. Ele diz o seguinte: olha, candidato, você não está proibido de utilizar a inteligência artificial, certo? Ele não veda, mas também você tem que ter o seguinte cuidado: você deve deixar de modo claro, explícito, destacado e acessível que esse conteúdo que você criou ou manipulou com inteligência artificial esteja lá aparecendo, certo? Na sua descrição, ou nós temos lá o logo de IA, certo? Há uma grande discussão quanto a isso, de forma que o tribunal, certo, a Justiça Eleitoral aí do estado desse candidato entendeu, certo, que essa propaganda, além de configurar uma propaganda negativa, certo, ela também não deixou claro essa criação, essa manipulação através de inteligência artificial, de forma que isso configurou o uso indevido das inteligências artificiais. Isso porque o artigo 9b, ele não fala apenas de inteligência artificial propriamente dita. Ele fala, né, de todos os aparatos tecnológicos, de termos gerais assim, que possibilitam, certo, uma manipulação, que criam lá uma manipulação, seja de forma direta ou indireta, certo? Então, olha o cuidado que você tem que ter com isso hoje. Então, isso acarretou uma multa lá para esse candidato de R$5.000, certo? E a depender aí do município que você estiver me assistindo, certo? Da pessoa, das condições que você tem, isso, né, pode representar muita coisa. E essa multa pode variar de 5 a R$25.000, tudo bem? Então, olha só o cuidado que você tem que ter. Por exemplo, eu dou lá um exemplo lá no meu grupo fechado, lá do Manual do Posicionamento Político, do seguinte exemplo: é muito comum você, pré-candidato, aí editar, né? Você está aí no seu corre, editar os seus próprios vídeos, né? As suas próprias publicações. Digamos que você utilize lá o CapCut, o aplicativo que você utiliza para editar seus vídeos, né? Você pega lá um vídeo de 1 minuto e 2 minutos. Vamos pegar aí 2 minutos. Você vai lá, corta, né? Ajeita a imagem, ajeita a proporção, até aí tudo bem, né? Você não está obrigado a declarar que você utilizou o CapCut, que você, né, entrou lá nesse rol de manipulação de IA. Porque, veja bem, inteligência artificial, para esses termos da lei, não é só interpretado como essas plataformas, digamos, Midjourney, ou ChatGPT, ou DALL-E 5, que criam imagens ou vídeos a partir de uma informação. Não é só entendida como isso, mas também aplicativos, certo, que têm a possibilidade de alterar o conteúdo nativo. Eles podem ser interpretados como inteligência artificial, que foi o que a Justiça Eleitoral desse caso entendeu, tá bom? Então, seguindo o nosso exemplo, digamos que você pega esse vídeo de 2 minutos, você corta, ajusta a resolução, a proporção, tudo bem. Agora, digamos que você, né, falou de uma forma mais compassada e você, nos seus cortes, atingiu aí 1 minuto e 50, mas você deseja lá chegar até os 1 minuto e 30 segundos para poder ser reconhecido como Reels dentro do Instagram. Aí você vai lá e acelera esse vídeo para que ele fique mais dinâmico, certo? Mais rápido, e você alcance lá essa duração máxima de 1 minuto e 30 segundos. Então, o que vai acontecer se você proceder dessa forma? Veja bem, ao proceder dessa forma, né, você lá acelerar o seu vídeo, você vai estar caindo aí dentro, né, do dispositivo legal desse artigo 9b, que diz lá que toda forma de manipulação, né, que tenha por escopo especificamente acelerar, né, a manipulação de vídeo, imagem, acelerar os vídeos, a duração de vídeo, né, tem que ser declarada
que aquele conteúdo foi alterado ou manipulado com inteligência artificial. Então veja só o cuidado que você tem que ter. Aí você pode dizer, ah, John, mas enfim, isso não dá em nada e tudo mais. Você pode seguir fazendo da forma tradicional, né, da forma ilegal, digamos assim, sem ter problema nenhum? Olha, até pode. Mas se você pegar um opositor, né, e esse opositor for bem informado, certo? Ou pegar uma assessoria jurídica bem informada como a nossa, certo? Aí você vai estar ferrado. Porque só isso, né, de per si, é motivo para que você aí sofra uma multa, tá bom? E, né, quando chega no bolso, meu parceiro, aí a coisa é mais séria. Então é isso, você tem que ter o cuidado na hora da elaboração, né, da criação dos conteúdos. Então por isso que vale a pena você investir em uma assessoria jurídica especializada. Se você não tiver a oportunidade, certo, de pagar uma assessoria, né, aí que muitas das vezes eu sei que você trabalha com recursos limitados, certo? Reconsidere aí participar do nosso grupo fechado do WhatsApp, do Manual do Posicionamento Político. Lá nós temos dicas diárias, certo? Vários insights aí de pré-candidato, de assessores políticos, certo? Assessores de comunicação de outros estados que estão lá diariamente movimentando o grupo, certo? Lá, né, o famoso network, você vai lá tirar essas dúvidas, né? Vai estar sempre um passo à frente da sua concorrência. Essa é a verdade. Lá no nosso grupo você vai estar um passo à frente no que diz respeito à propaganda eleitoral feita na internet e também vai estar lá, né, um passo à frente de ver um opositor seu fazendo algo irregular. Você vai ter a oportunidade, né, de já entrar aí, né, acionar a justiça eleitoral para que ele responda por esses atos ilegais. Tudo bem? Então, reconsidere participar do nosso grupo.